Sabe-se que em todo o nosso processo de raciocínio há convergências de um sim ou um não, como também algo inconclusivo, algo que não se obteve uma conclusão satisfatória. Mas mesmo quando não existe uma conclusão satisfatória, nós provisoriamente, arquitetamos uma solução que salve mais ou menos alguns aspectos, algumas, digamos, propriedades mesmo relativa à maneira como modelamos um determinado problema, conjecturalmente, colocado em análise. Essa forma mental ela é muito presente em diversos tipos de discussões. Discussões políticas ela até excede a presença excessiva dessa forma mental. A denominação, por exemplo, de esquerda e direita é uma denominação muito preferida, ela é predileta para essas pessoas que têm esse tipo de interpretação dicotômica. É óbvio, é bastante claro que existe grupos que são de uma linha que poderíamos dizer de esquerda, ou de uma linha que poderíamos dizer de direita. Mas os termos esquerda e direita não são utilizados, não devem, ou melhor, ser utilizados como definições universais. Eles devem ser utilizados quando for cabível, e até se tornam interessantes e necessários, em algumas ocasiões, para identificar estrategicamente a maneira como determinados grupos eles se comportam ideologicamente. Você pode ter, por exemplo, dois grupos políticos que poderíamos identificar como de esquerda, mas que, mesmo dentro de similaridades, há discordâncias expressivas, e discordâncias que não são meramente estratégicas, mas discordâncias até na maneira como interpretam a ação social e por aí vai. Claro que existe todo um processo histórico que explica muito bem como é que surgiu essa denominação, que o meu propósito aqui não é esse. Eu apenas citei para entender um pouco dessa forma mental, que é dicotômica, que existe esse lado e esse outro. E esse lado aqui ele é totalmente, absolutamente antagônico a esse outro lado. Sem entender as arestas da própria situação, do próprio contexto, da maneira como ele é delineado e como ele é sistematizado por diversos elementos e fatores que o determinam para apresentar certa possibilidade de aparência. Você, por exemplo, tem um contexto político como o contexto brasileiro, que é um contexto que, para você entender, você tem que pegar todo um itinerário histórico que é muito complexo, mas que não é impossível para você entender, pelo menos nas linhas mestras, nas principais linhas de análise, porque é muito mais uma questão de você saber raciocinar em cima desse contexto, porque você já conhece as principais linhas mestras que saiu delineando todo esse sistema, no caso aqui eu estou referindo a política, sistema político, do que é você ter um conhecimento enciclopédico, que não adianta você ter um conhecimento enciclopédico se você não adquire interligações entre os distintos fatos, até fatos que são aparentemente díspares e muito distantes.
o senso de catalogação, né, esse senso de nós termos em memória diversos fatos, diversos eventos, né, ele ajuda muito e é preciso até exercitar, mas a maneira como nós raciocinamos é muito mais importante. E é aí que entra esses vícios, né, relacionados ao nosso raciocínio, né, a maneira de encarar a realidade dessa maneira. Né. Veja que a maneira como o pessoal que tem essa forma mental, né, de entender sempre, né, que existe uma proposição e outra que elas são mutuamente exclusivas, né, sempre do nós contra eles, né, eles contra nós, né, isso é uma forma mental muito ela é quase que instintiva, né? Ela não é desenvolvida de uma maneira mais ou menos natural pelo raciocínio, é muito mais por uma questão de astúcia, né? de instinto ali para criar uma tensão entre grupos, né? E daí os demagogos, né, se aproveitarem de toda essa situação, né, para que haja essa manipulação de um determinado grupo, né, que esse grupo aqui ele é o bom e o outro é o mal, né, é sempre do mocinho e do vilão. Mas essa forma mental ela é presente em outras coisas, né, na religião, na ciência também, como se existisse aqui a ciência, a instituição ciência, uma coisa altamente coerente, altamente pacífica internamente, o que não é isso. Ciência não é instituição, não é um panorama histórico, né? Ciência é uma coisa, essa palavra ela acaba sendo também, ela já dá uma pré-fundamentação para algumas pessoas que pegam a superfície, né, histórica, né, querer colocar, por exemplo, ciência e igreja, ciência e religião, né, como coisas antagônicas, né, como se a ciência fosse um bloco monolítico, né, uma coisa só, né, assim como a própria igreja, quando você vai ver a própria igreja, quando nós entramos na perspectiva ou na maneira como a igreja age de maneira institucional, você acaba vendo diversos movimentos internos, que muitas vezes dentro da igreja, esses movimentos, eles não acabam sendo todos, né, muito bem compactuados, né? Não que eles estejam sempre em tensão, mas que existem tendências dentro da própria igreja, né? Imagine em atividades que envolvem um despreendimento ou que não interessa, né, para aquela realização preceitos religiosos, como uma atividade de ciência, mas é perfeitamente possível, né, dentro de uma visão com aspectos religiosos, haver produção da ciência, né? É uma falácia querer colocar a ciência, por exemplo, como algo monolítico e a religião igualmente monolítica e como coisas mutuamente exclusivas, como se a religião se resumisse a uma crença, né, uma mera atividade de crença, né? Enquanto a ciência uma atividade de duvidar, não é isso, né? Isso aí são apenas elementos bem da superficialidade, né, dessas coisas, dessas duas coisas, né, podemos citar, que a igreja e a ciência, né, elas apresentam, né? Então, essa forma mental, ela acaba corroendo, né, acaba até suspendendo um debate
que seja mais rico, né? Que seja mais promissor, né? Porque vai transformar todo um debate em um processo, né? de dialético, né? Com entregas até de novas informações que muitas vezes você não conhece ainda, né? Pela outra parte, e você também acaba apresentando para outra pessoa, isso acaba sendo reduzido a um conflito, né? Que é baseado na pura astúcia verbal, né? na estratégia de elaborar argumentos, né? Que apenas assegurem, né? O poder de um determinado grupo ali em relação ao outro, né? A maneira como esse grupo ele se apresenta aos demais em relação àquele outro. Então era só isso que eu queria falar, né? Acerca dessa falsa dicotomia, esse falso dilema, que é até uma falácia, né? Na lista das falácias, né? Que é muito fácil você encontrar na internet. É uma falácia simples, mas podendo ser bastante ardilosa, né? Em diferentes situações.